Capítulo 15. Prevenir. Resolva o problema antes que aconteça. Em 1977, Ali Malmalin era cozinheiro de um hospital em Merca, na Somália. Quando surgiram casos de varíola, ele se ofereceu para servir de guia às autoridades locais que transportavam 2 crianças doentes para um campo de isolamento. Malin sabia que deveria ser vacinado antes de viajar com as crianças, pois a doença era extremamente contagiosa, mas a injeção lhe parecia dolorosa. Além disso, raciocinou, a viagem durava só 10 minutos. Ele não ficaria com as crianças tempo suficiente para ser infectado. Quando começou a ter sintomas, ele já entrará em contato com dezenas de parentes, amigos e vizinhos. O que se seguiu foram 2 semanas de esforço intenso, encabeçado pela equipe de erradicação da Organização Mundial da Saúde, para rastrear seus contatos, vacinar 54.777 pessoas na área e garantir que o vírus não se espalhasse mais. Um esforço que teria sido poupado se Malin houvesse recebido uma única injeção. Essa história tem um final feliz. Na verdade, esse desastre de saúde pública, evitado por pouco, foi o último capítulo da intervenção de saúde mais bem-sucedida da história, uma campanha de vários anos para erradicar a varíola. Em 17 de abril de 1978, o escritório da OMS em Nairobi enviou um telegrama simples: busca terminada. Nenhum caso encontrado. Ali Malmalin é o último caso conhecido de varíola. Como consequência do esforço coordenado das autoridades de saúde para vacinar grandes faixas da população mundial, uma doença que matou 300 milhões de pessoas no século XX estava agora restrita aos laboratórios. Podemos não pensar em prevenção como o modo mais óbvio de obter resultado residual, mas que outro nome dar a isso quando uma única intervenção salva um número incalculável de vidas e resolve de uma vez por todas um problema que durava séculos? A cauda longa da gestão do tempo. John abriu uma gaveta da escrivaninha para pegar uma caneta .152. Quando a gaveta se recusou teimosamente a fechar, ele fez a dança de sempre. Abriu-a ao máximo possível, sacudiu-a, fechou-a e abriu-a de novo, mudou o lugar das coisas. Isso durou algum tempo. Curioso, o colega de Acheson, mentor do guru de produtividade David Allen, perguntou o que estava acontecendo. Era um estojo de lápis que estava emperrando a gaveta. Dean quis saber há quanto tempo aquilo era um problema. 2 anos, respondeu John. Há 2 anos eu vinha me incomodando com isso todo santo dia. E quanto tempo ele levou para resolver? 2 minutos. Por que tanta gente vai empurrando com a barriga os problemas, grandes ou pequenos, por muito mais tempo que o necessário? Porque, em geral, administrar um problema leva menos tempo que solucioná-lo. No caso de John, embora 30 segundos de sacolejo fossem incômodos, ainda era menos tempo do que tirar o estojo do lugar e resolver a situação. No entanto, se a gente olhar a equação pensando em um prazo mais longo, o cálculo muda. Quando somamos o custo cumulativo de tempo e irritação de hoje, amanhã e uma centena de dias posteriores, de repente, faz sentido investir em resolver o problema de uma vez por todas. Nesse sentido, ajeitar a gaveta representaria uma grande economia. 2 minutos de esforço para prevenir centenas de irritações futuras. Um ganho de tempo impressionante. É o que chamo de cauda longa da gestão do tempo. Quando investimos nosso tempo em ações com cauda longa, continuamos a colher os benefícios por um longo período. Às vezes ficamos tão acostumados com as pequenas irritações, como um estojo de lápis emperrando a gaveta da escrivaninha que nem nos ocorre fazer algo para resolver. Mesmo que elas nos incomodem e nos queixemos, ainda não as vemos como um problema do que vale a pena se ocupar. Mas o que geralmente deixamos de reconhecer é que algumas tarefas que no momento parecem não valer a pena podem nos poupar 100 vezes o tempo e a irritação no longo prazo. Para romper esse hábito, pergunte-se: 1. Tem algum problema que me irrita repetidamente? 2. Qual é o custo total de administrar isso durante vários anos? 3. Qual é o próximo passo que posso dar de imediato para avançar rumo à solução? A meta é encontrar o maior incômodo que possa ser resolvido no menor tempo. Assim que começar a se fazer essas perguntas, você notará as pequenas providências que pode tomar para tornar sua vida mais fácil no futuro. Por exemplo, certa vez tive uma cliente que sempre se atrasava para as reuniões. Ela sabia que aquilo prejudicava sua reputação e sua credibilidade. E, toda vez que via uma reunião
Importante na agenda, tinha uma crise de ansiedade, e, ironicamente, ficava tão preocupada em não se atrasar de novo que perdia a noção do tempo e, assim, seu maior medo se concretizava. Por fim, ela deu um jeito de prevenir o problema. Toda noite, dedicava 2 minutos a examinar a agenda do dia seguinte e a configurar um alarme para tocar 5 minutos antes de cada reunião. Bastava saber que os alarmes estavam configurados para aliviar a ansiedade, e ela logo perdeu a má reputação entre os colegas. O poder surpreendente de cortar pela raiz. Henry David Thoreau escreveu: há 1000 que podam os galhos do mal e um que tenta arrancar pela raiz. 153 Quando meramente administramos um problema, atingimos os galhos. Para prevenir o problema antes que gere consequências, temos que cortá-lo pela raiz. Se você passou muito tempo podando os galhos, pode ter se tornado bom nessa tarefa. Mas se só faz isso, o problema continuará voltando para assombrá-lo. Está meramente sendo administrado, nunca resolvido. Há algum problema ou irritação recorrente em sua vida pessoal ou no trabalho? Em vez de simplesmente atingir os galhos, concentre-se na raiz. Por exemplo, podar os galhos, arrancar pela raiz. O médico trata um problema cardíaco com anos de medicação seguidos por uma cirurgia extremamente invasiva. O médico incentiva os pacientes a comer de maneira saudável, a se exercitar e a marcar check-ups regulares. O funcionário pede desculpas, várias vezes e a várias pessoas, por entregar o projeto atrasado. O funcionário aprimora seu processo para terminar o projeto a tempo. O educador se queixa constantemente dos alunos que não prestam atenção na aula. O educador assina um contrato social com os pais e os alunos sobre as expectativas antes do início do ano. O aluno está exausto porque sempre vira à noite na véspera da entrega de um trabalho. O aluno passa 60 segundos marcando horários na agenda para fazer um pouco do trabalho todo dia ao longo de uma semana antes do fim do prazo. A mãe ou o pai reclama de ter que arrumar a bagunça dos filhos todo dia. A mãe ou o pai reforça o hábito positivo dos filhos arrumarem as próprias coisas. Nunca é cedo demais para dar o alarme. De repente, o coração de Mary parou, e o enfermeiro acionou imediatamente o código azul. Ela chegará ao hospital para uma cirurgia de prótese de joelho e estava bem de saúde. Agora, uma equipe de emergência corria para a sala de cirurgia para salvar sua vida. Graças à reação rápida, Mary se tornou um dos sortudos 15% de pacientes que sobrevivem a um código azul. Depois que a poeira baixou, o enfermeiro de Mary ficou horrorizado ao perceber, em retrospecto, que deixará de ver os sinais de alarme. Umas 6 horas antes da parada cardíaca, a fala e a respiração de Mary tinham ficado um pouquinho difíceis, mas, como os sinais vitais estavam normais, o enfermeiro não se preocupou. 2 horas depois, o oxigênio de Mary caíra um pouco e ela disse ao enfermeiro que estava se sentindo cansada. O enfermeiro decidiu não chamar o médico, porque não queria dar um alarme falso. Pesquisas mostram que é comum os pacientes emitirem sinais de alerta sutis 6 a 8 horas antes de um infarto. No entanto, muitas vezes a equipe do hospital espera para ver mais indícios de algo grave antes de chamar a atenção dos médicos para esses probleminhas. Enquanto isso, a janela de oportunidade para prevenir uma crise vai se fechando. Vários anos atrás, os hospitais australianos criaram um sistema para aproveitar essa janela de oportunidade e identificar possíveis paradas cardíacas antes que acontecessem. Foram criadas equipes de resposta rápida, ERR, que incluíam um enfermeiro emergencista, um terapeuta respiratório e um médico. Em todas as unidades, foi distribuída uma lista dos gatilhos que poderiam sinalizar uma parada cardíaca com limiares para a ação. Por exemplo, o enfermeiro deve chamar a ERR quando a frequência cardíaca do paciente cai abaixo de 40 batidas por minuto ou sobe acima de 130 por minuto, mesmo que os sinais vitais pareçam normais. Esse sistema logo foi adotado por hospitais nos Estados Unidos e resultou numa redução de 71% dos códigos azuis e de 18% das mortes. Um médico explicou por que as ERR se mostraram bem-sucedidas. O segredo do processo é o tempo. Quanto mais cedo se identifica um problema, maior a probabilidade de se evitar uma situação perigosa. Assim como você pode encontrar pequenas ações que tornarão sua vida mais fácil no futuro, pode procurar pequenas ações que vão evitar que sua vida fique mais complicada. Esse princípio se aplica a todo tipo de empreendimento. Meça 2 vezes, corte uma só.
Em 2014, o jornal satírico francês Le Canard Enchaîné observou uma estranha ocorrência nas estações de trem da França 155. As plataformas pareciam estar diminuindo. E ninguém sabia por quê. O jornal entrou com contato com a SNCF, empresa ferroviária estatal do país, para questioná-la, mas o porta-voz não fez qualquer declaração. Assim, os repórteres continuaram investigando. Finalmente, a história veio à tona, no início daquele ano, como parte da iniciativa de modernizar o sistema ferroviário francês, a SNCF gastara 20 bilhões de dólares numa frota nova de 2.000 trens. Os franceses se orgulhavam dessas máquinas modernas e avançadas. O fato de serem construídas na França, e não importadas, era importante. Para eles, só havia um problema: um quarto das plataformas da França eram 20 centímetros largas demais para os trens entrarem na estação. Quando Le Canard Enchaîné descobriu o tamanho do erro e publicou a história, a SNCF já tinha tirado secretamente 20 centímetros da borda de 300 plataformas. Mas restavam 1.000 custo final para os contribuintes franceses, 65 milhões de dólares. Um repórter da rádio americana NPR fez a pergunta que estava na cabeça de todo mundo quando entrevistou um colunista do Le Canard Enchaîné: como a SNCF, uma empresa ferroviária que funciona desde 1938, faz algo tão burro quanto comprar trens que não cabem em tantas estações? A princípio, a resposta não estava muito clara. Depois, começou o festival de jogar a culpa nos outros. O ministro dos Transportes francês chamou o erro de drama cômico e apontou o governo anterior pela decisão de dividir a empresa ferroviária nacional SNCF da Operadora Nacional de Ferrovias, a RFF, em duas entidades estatais separadas. Mais tarde, o problema foi atribuído a um erro simples e fácil de prevenir. A RFF, que informara as dimensões à SNCF, só medira plataformas construídas havia menos de 30 anos, supondo que eram iguais a todas as demais. Eles deixaram de levar em conta que muitas plataformas da França tinham mais de 50 anos, época em que os trens eram mais estreitos. Um porta-voz da RFF comentou: é como se você comprasse uma Ferrari e, na hora de guardar na garagem, percebesse que sua garagem não comporta a Ferrari, já que você nunca teve uma Ferrari. Infelizmente, confirmou outro porta-voz, eles descobriram o problema um pouco tarde. Pois é. Uma pequena suposição não é verificada. Um trem é construído e 2.000 unidades são compradas. É o tipo de engano que todos cometemos, embora em escala significativamente menor. A lição aqui é aquela que muita gente aprendeu fazendo artesanato. Quando criança, meça 2 vezes, corte uma só. É comum que medir alguma coisa uma única vez, ou nenhuma, produza consequências de primeira ordem, quando são um resultado direto e imediato de nossas ações. Nesse caso, a RFF fez uma suposição falha sobre a uniformidade das plataformas das estações francesas e, consequentemente, informou medidas inexatas. Mas é claro que a cadeia de consequências não para aí. Num mundo interrelacionado, uma única ação também pode ter consequências de segunda e terceira ordens. Nesse caso, as medidas inexatas resultaram em trens largos demais, que resultaram na necessidade de obras extensas em 300 estações, que resultaram num gasto de 65 milhões de dólares pelo governo, dinheiro que poderia ter sido destinado a escolas, hospitais ou abrigos para sem-teto. Erros são como dominós, têm efeito cascata. Quando cortamos o mal pela raiz e os detectamos antes que possam causar danos, não só impedimos que aquele primeiro dominó caia, como prevenimos toda a reação em cadeia.